Marcial. Saudações, amigos, curto o programa Grito Marcial. Estou numa felicidade imensa, porque eu estou com uma pessoa que vocês já sabem que faz parte da história do canal. Talvez se não tivesse o gás que essa pessoa me deu no início, talvez já teria parado somente com ela, né? Que é o Messi Pop. Eu sempre gosto de ressaltar que ele é o patrão do canal, porque realmente ele sempre foi uma pessoa importante para o canal e para minha pessoa, também para minha pessoa pessoal, vamos dizer assim, né? Eu estou com o Messi Pop, que o senhor é o primeiro mestre de arte marcial de luta aqui de Florianópolis, ou já tinha outra pessoa dando Não, aula? já tinha. Quando eu cheguei aqui, já tinha o mestre Sogo, do Karatê, tinha o mestre Afonso, também Já do tinha outras Karatê, pessoas, já né? tinha. Tinha eles dois só. E aí, capoeira o primeiro, né? Perfeito. Hum. E com outras duas pessoas, que é o mestre Pinóquio. Mestre Pinóquio, você foi o primeiro mestre formado aqui na ilha, em capoeira? Formado aqui, moldado aqui? Eu acho que sim. Eu acho que da ilha que, né, que nasceu aqui, né, nasceu em Iguaçu, mas que formou aqui na ilha, né? Começou capoeira aqui na ilha, foi Pinóquio, né? É mais antigo, na verdade. Ele e o Calunga, né? Ele é o Calunga. O Calunga foi o primeiro formado, né? Eu penso, não? O Calunga já veio já com outra escola já, né? Não, ele começou Contigo? comigo, depois ele foi para Palmares, né? E treinou bastante tempo comigo. Já vai para Palmares já como capoeira já, né? Como uma pessoa com experiência, já dando aula e tudo mais, entendeu? Então foi só dar acrescentar a sua experiência na Sim. Palmares, né? E a pessoa que está do meu lado esquerdo aqui, possivelmente vocês conhecem ele de outro lugar, né? Que é de uma banda, a banda com maior renome dentro de Santa Catarina, uma das maiores do sul do Brasil, que é o Das Aranha, mas eu conheci primeiro como capoeirista, com umas histórias bem legais, e sempre eu vejo você nem faz questão de mencionar a banda, onde você está, você sempre vem como capoeirista, isso é muito importante, que é o Messi Gerry, um prazer ter você aqui. Nossa, amigo. As histórias que eu ouvi, que eu vou falar daqui a pouco, são bem legais. Essa história é muito legal. E são importantes para concluir. Já falo essa já ou não? Eu acho que já pode começar, né? Um aluno meu, Itamar, que você conhece, o Itamar talvez seria um mestre também de capoeira, como vocês dois são, talvez da mesma linhagem, da mesma época, mas ele teve que parar por causa de um incidente que teve, que foi um incêndio que teve no orfanato que você dava aula. Eu dava aula lá. O Pinóquio era de lá. Era aluno de lá. Era de lá. Talvez ele e o Pinóquio talvez teriam sido parceiros de treino, né? Mas infelizmente a mãe dele, quando aconteceu isso, falou: acho que é um sinal para você não continuar. E o segundo sinal que fez ele criar um amor pela capoeira foi um momento que ele estava de segurança, ele era fortinho, assim, né? Numa boate, e ele viu dois caras tentando bater nele aqui. Encrencou com ele, encrencou contigo, ele falou que não sabe o motivo, e ele foi lá para ajudar, para resolver o assunto, né? Como segurança é o trabalho dele. E quando chegou, viu você dando um martelo, uma benção, depois outro martelo, os dois ficaram no chão, só recolheu o corpo e jogou para fora. Aí eu acordei. Não, aí você tinha feito isso e falou, cara, depois descobriu que era um capoeirista que tinha feito isso. Ele falou, pô, se tivesse uns dois capoeiristas aí trabalhando com a gente não passava tanta raiva. E aí, por isso que ele fez uns 2, 3 meses com o Dan. Então, ele sempre viu você como uma referência, assim, por causa disso. Depois que o Gerry nem se lembra disso, né? Você se lembra disso, Gerry? Claro, essas coisas que eu não posso esquecer, não. Mas você não é porque bateu, né? Porque eu tava com a minha namoradinha, né? E ele tinha uma ganguezinha dele ali, perto do Monte Verde, no Morro da Cruz ali. E aí ele chegou e ela tava dançando, ele pegou e deu uma encoxada nela. Daí eu peguei, Sem querer. Aí eu peguei e falei pra ele, ó, ela tá comigo. Daí ele pegou e me deu um empurrão. Tu tá na minha esquerda? Eu disse, mas eu não te conheço, cara. A gatinha tá comigo, só tô te falando isso. Não, mas que não sei o quê. Daí ele veio para me dar mais um empurrão. Daí começou a confusão, né? Daí tava o meu irmão junto. Daí eu dei uma despachada nele. O outro irmão dele também veio para me bater eu tava com meu irmão, o Gazu, né?
que era o vocalista da Banda Aranha. Daí o bicho pegou ali, aí deu aquela confusão e tal. Depois eu saí pelo banheiro da mulher, porque o segurança era meu amigo, era lá do João Paulo. Aí ele pegou e falou assim: ó, cara, tem uma saída pela porta de trás, tem uns 30 te esperando na rua ali. Eu falei: opa, onde é que é essa saída? Em 5 minutos que eu estava em casa tomando café e dando risada, rapaz. Mas você lembra desse martelo? Cara, eu dei 2 socos nele para começar, assim, né? Então deve ter sido outra confusão já. Aí ele pegou, uma delas, né? Aí depois eu dei uma chapa nele, daí ele caiu lá para dentro do bar lá, eu já passei pela porta voando, dei outra bênção nele, né? Mas tudo golpe assim, mais para tirar de jogada do que para realmente quebrar, né, cara? Mas era uma situação que eu tinha que fazer alguma coisa porque era uma galera dele ali, e aí depois a gente ficou correndo dentro do bailezinho lá, né? Das antigas. Isso eu tinha, sei lá, uns 22 anos, 20 anos, assim. Mas, assim, depois eu fiquei amigão desse cara. Porque ele foi trabalhar bem perto da minha casa, e daí eu olhei ele assim, aquele bicho ali tá aí na minha área, rapaz. Chamei ele para responsa, disse: cheguei, quero falar contigo. Quando ele me viu, ele, sujou, né, cara? Sozinho, aí eu trouxe agora. ele: meu irmão, qual que foi mesmo daquele dia? Daí ele pegou e falou: não, foi mal pra caramba, eu tava doidão, e confundia, achei que era outra pessoa, não sei o quê. Aí ele falou: então, aperta a mão aí. Daí apertamos a mão, ficamos amigão. Legal. E é muito doido, assim, porque eu realmente, cara, nunca fui de me prevalecer com a capoeira, até porque eu não tenho biotipo para isso, né? E alguns casos que aconteceram na minha vida de desavença que eu resolvi com a capoeira, cara, todos ficaram meu amigo, velho, depois. Porque eu sempre fui muito sóbrio com relação à utilização da capoeira, né? Nunca fui de ser covarde e só usei realmente em situações extremas e necessidade da minha defesa pessoal, né? Nunca ataquei ninguém gratuitamente, nunca fui explosivo assim, de graça. E realmente minhas inimizades viraram amizades fortes até. Legal isso. Capoeira, né? E falando sobre... vocês dois são frutos, querendo ou não, do trabalho do Mestre Pop. Somos. Sim, não tem como fugir disso. Sim. Vocês olhando hoje para o Mestre Pop, qual é a visão que vocês têm? Qual é a maior referência do trabalho dele na vida de vocês? Mestre Pinóquio. Bom, cara, eu sou um menino de orfanato, né? Conheci o mestre, eu tinha 10 anos lá no orfanato. E, cara, a capoeira, ela, para uma criança, né, carente e tal, né, foi a luz, entendeu, cara? Foi tudo que eu precisava, entende? Porque o mestre, ele ensinava para além, né? O mestre, ele era aquele pai na rua, sabe? Entende? Então, nos protegia, nos aconselhava, nos puxava as orelhas, né? Sabe? E sempre firme, entendeu? Sempre preocupado com a gente e tal, né? Disciplina. Claro, entendeu? Então, isso para mim foi muito importante, né? Foi fundamental, foi essencial, assim, para o meu crescimento, né? Então, a capoeira mudou a minha realidade social, né? Foi através da capoeira que eu fui me entender, sabe? Que isso é muito importante, né? Quando a capoeira é cooptada pelo sistema e vira mais um produto do capitalismo, a gente não tem mais esses resgates. Porque os mestres não estão mais ensinando essas coisas. Estão transformando as pessoas em soldados. E naquela época, entendeu? A minha experiência foi o contrário. Entende? Então... Mestre Pop era bem ripão, né? Ele era um cara original, né? Entendeu? Ele era uma pessoa também excluída da sociedade, né? Sabe? Então a gente tava no mesmo barco, né? Só que ele é adulto, né? Com a capoeira, né? Nos ensinando todos esses valores. Então, para mim, foi fundamental. Foi fundamental. Jair, você foi aluno do Mestre Pop ou chegou a treinar com ele direto? Olha, cara, volta e meia a gente ia na academia lá, fazia uns treinos também, esporadicamente, né? Sou aluno do mestre Calunga, que é aluno do Mestre Pop, né?
Eu sempre costumo dizer que uma vez que tu foi aluno e que ele te ensinou a andar, o teu mestre é o primeiro mestre. Tu pode ter outros mestres, claro, a vida, né, nos traz vários mestres, né, de aprendizado. E aí o Calunga, como o mestre falou ali, depois ele saiu do grupo do mestre Pop, até porque é como qualquer coisa na vida, né? Tem momento em que tu tá em ascensão e depois tem um momento que tu dá uma estabilizada, para um pouco, tal. E a gente sentiu a carência de estar mais presente e tal. E aí pintou a Palmares ali e tal, a gente se encantou com aquele estilo Angola, né? O mestre estava na época mais no modo regional, sabendo que ele joga todos os estilos de capoeira hoje, né? Eu percebo muito bem claramente isso, a contemporânea, a regional, a raiz, a Angola. E aí eu fiquei muito feliz quando até enfim eu soube de uma coisa, que o mestre do mestre No, que é o mestre da Palmares, é também mestre do mestre Pop. Mesma linhagem. Da mesma linhagem. Então, ou seja, pô, mas então o fruto tá ali, tudo junto. Cara, eu fiquei tão feliz com isso, sabe? E aí a gente, né, por fim, agora acabou saindo da Palmares, criando a identidade Ilhéu mesmo, que era o que a gente queria, né? Claro, de novo, né? Eu não vou nunca deixar de ser também aluno do Grupo Palmares, mas agora eu costumo dizer o seguinte: não é que o mestre Pop ou o mestre No perdeu um grupo, não, eles têm mais um grupo. Eles somaram, né? Agora eles têm mais um grupo. Né? Então, eternamente é aluno, né, do mestre Pop, do meu mestre Calunga, e é uma família, né? O Pinóquio é o meu irmão, né, cara? Eu tenho uma identidade muito próxima a ele, assim, com relação ao jogo, né? Vários jogos nossos gravados, para mim, são os jogos que mais me enchem os olhos, assim, pela forma de cobrança no jogo, mas, ao mesmo tempo, uma liberdade, uma confiança, né? Porque luta é luta, né, cara? Um pé tá a 1000 por hora ali, só quem é muito ninja para frear esse golpe e para ter o endereço, porque quando se quer mesmo machucar, não dá minuto, né, cara? É segundos, né? E eu e ele já jogamos, sei lá, mais de meia hora sem parar e não existe o impacto, não existe a lesão, não existe. Nunca me machucou, eu nunca machuquei ele. Embora a gente, né, às vezes, claro, né, a luta é luta, né, cara? Às vezes tu aplica algumas coisas, né, e recebe alguns golpes, mas graças a Deus, assim, pela própria intenção do amor, do movimento, da admiração, Do respeito, nunca me né, machuquei, Jerry? nunca acho que machuquei ele, sabe? Sim. Falar em a história de vocês, você tocou num assunto muito legal, né, de vocês terem feito jogos marcantes, né? Sim. E o Thiago falou um negócio com o Mestre Pop falou, deixa isso pra lá. Mas como eu acho que faz parte também da estrutura e da história do próprio canal, eu fiz uma entrevista já faz um tempinho já com o Alemão, onde ele tocou que a capoeira ela tinha uma identidade mais tranquilona. Quando ele chegou aqui, ele veio de uma forma um pouco mais agressiva, e enfim. E o Mestre Pop falou, não foi tão desse jeito não, porque na realidade a gente não tinha esse embate com ninguém, porque não tinha ninguém, né, mestre? Não havia necessidade de... Ele vivia uma realidade lá em Canoas que a gente não vivia aqui. Sim. Primeiro porque praticamente era meu grupo, entendeu? Então não havia necessidade de afrontar ninguém de uma competitividade que existia nos grandes centros, como Porto Alegre, como Curitiba, em outros estados, entendeu? Então, ele dizer que a capoeira era inocente. Não era inocente, a gente era capoeirista, só não havia necessidade de ter aquela atitude, aquela prática, entendeu? De competitividade. Havia essa necessidade. Daí essa visão de que havia uma inocência, entendeu? Eu até respeito essa opinião, entendeu? Mas ninguém é inocente, cara. Só não havia necessidade, como continua não havendo. Sim. Entendeu? E ninguém aqui, por exemplo, hoje brigando pela violência, e ninguém é inocente aqui, como não era também, entendeu? Talvez menos experiente no sentido dessa troca, entendeu? Dessa troca competitiva, de jogo mais duro. Por quê? Porque não havia necessidade. Sim. Mas todo mundo treinava, entendeu? Todo mundo treinava aqui, só não havia necessidade. Como ainda hoje não há tanta necessidade, né? A gente mudou muito, cara.
sabe? Então, existem mentalidades, cara, que as pessoas trouxeram para cá, como o que você citou, que hoje é abominada. A gente não tem a necessidade de manter uma relação de hostilidade com outros grupos, com outros capoeiristas. Agora, a roda capoeira é a roda capoeira, entendeu? Você vai na roda figueira, você pode fazer um jogo legal, um jogo amigável, mas você pode fazer um jogo duro. Mas não é esse o objetivo da roda figueira, não é nenhuma roda do mercado, nenhuma roda hoje, entendeu? É um espaço de afirmação como houve naquela época. Entendeu? Sim. Todo mundo que chegou aqui tentou se afirmar, inclusive essa pessoa que você citou, ele tentou se afirmar aqui, entendeu? Mas, enfim, era o momento dele também, a gente tem que respeitar, entendeu? Enfim, e o momento de todas as pessoas que chegaram aqui, né? Vários grupos chegaram aqui com essa prerrogativa, com essa finalidade, e houve muita rivalidade entre os grupos aí, Sim. muita briga, e isso aí fez muito mal para a capoeira, de um modo geral, né, cara? Porque há um pressuposto de que serviu para a evolução da capoeira, para o desenvolvimento da capoeira, enquanto luta, enquanto isso. Mas existe um aspecto social importante, cara, que todo mundo perdeu. A capoeira esvaziou-se, entendeu? Em termo quantitativo, entendeu? Por causa exatamente disso, porque faltando de respeito, de ética entre os profissionais da capoeira, entre os praticantes da capoeira, principalmente o respeito ao trabalho, entendeu? O modo de cada um fazer sua capoeira, entendeu? Tentando um engolir o outro, cara, entendeu? Quem podia mais chorava menos. Qual a razão disso, entendeu? Qual era a necessidade das pessoas se afirmarem em cima uma das outras? Então a capoeira perdeu, não só aqui em Florianópolis, como no Brasil inteiro, cara, entendeu? Perdeu muito. Sim, o meu mestre Jamelão, que você conheceu também, ele, eu criança, ele falava, vamos lá fechar a academia do Zé não sei o quê. Claro, E isso juntava os mais grandão lá para quebrar a outra academia. Eu sei que muitas outras, ouviu, Cavalo? O jiu-jitsu aconteceu isso, talvez o Muay Thai tenha acontecido em algum momento, entendeu? De afirmação. Mas eu acho que todo mundo perde com isso, cara, Sim. sabe? Então a gente tem que construir relações saudáveis, de respeito, entendeu? Ao sujeito, ao indivíduo da capoeira, ao trabalho que cada um faz, entendeu? Eu vou defender a minha filosofia, eu vou defender minhas crenças, né, cara? Mas nem por isso eu vou tentar destruir a do outro, entendeu? Essa imagem que eu tive de sair, é essa imagem que eu tenho. Talvez, que eu falei agora do Jamelão, né? Talvez tenha sido outra coisa, porque eu não. Criança, qualquer coisa, a gente vê um lobo mau e imagina outra coisa, né? Vocês eram crianças, né, nessa época, né? Ou pré-adolescentes. Eu vejo uma foto de vocês bem crianças, com short bem curto ali na praia da catedral. Ali eu já tinha uns 17 anos. Criança, né? Mas, Cavalo, essa época, eu que estava na rua, né? E a capoeira fez exigências, né? Da qual, como o mestre falou, a gente não estava habituado, entende? Então foi um choque, realmente foi um choque, sabe? Porque a gente vivia aqui numa ilha, entendeu? Jogando capoeira entre a gente, né? Sem essa exigência, né? E quando o alemão chegou, o alemão ele impôs um ritmo e fez exigências da realidade dele lá em Canoas, que já era um centro nervoso para a época, entende? E então houve um choque realmente aqui, sabe? Um choque cultural, sabe? Que realmente houve exageros e tal, mas eu vou te falar, cara, eu aproveitei bastante, sabe? Tentou tirar o melhor proveito da Claro, situação. entendeu? A gente correu muitos riscos, claro, a gente não estava habituado a determinados tipos de jogos, entendeu? De exigências da luta, como o Gerry estava falando, né? Não era a filosofia que ele pregava, né? Claro, a gente estava em outra batida, né, cara? Entendes? Mas veja, a capoeira, quando a gente está na rua, quando a gente está dentro de casa, a gente escolhe. Mas quando a gente está na rua, cara, entendeu? A gente está na rua, meu irmão. Não dá para tu ficar fazendo higienização de pessoas ou de comportamentos. Não, ou tu tá preparado para estar na rua, ou tu vai sofrer, cara, entendeu? Não tem essa. Vai chover, não tem guarda-chuva, vai te molhar. Acabou. Aí tu aprende a comprar um guarda-chuva depois que se molha. A rua é assim, ensina no terreno. Entende? Então, falando da minha experiência, né? Para mim foi muito válido.
sabe? Com tudo que aconteceu, eu aprendi bastante. E depois que eu assumi a Roda da Figueira, que é uma roda de rua, não na rua, né? Eu me senti mais preparado, sabe? Para defender uma ideia de capoeira. Veja, as pessoas vieram de fora com outras ideias, entendeu? Uma ideia expansionista, sabe? Uma ideia de chegar e jogar aquela capoeira dura, entendeu? Só que veja, o alemão quando chegou aqui, ele não chegou aqui para tomar nossos alunos, nossos espaços, não, ele veio para jogar capoeira, aquela capoeira dura. É que ele aprendeu. E outras pessoas vieram com outros objetivos. Sim. Vieram com a ideia de se expandir. E vieram com essa capoeira boa, capoeira dura e tal, entendeu? Foi daí que nasceu o novo estilo, como é que você tinha comentado comigo? A capoeira Angola do demônio, do que você falou comigo. Pronto. Aí as pessoas iam lá para a Figueira, sabe? E como iam para o mercado, como, entendeu? E as pessoas vinham para combater a gente, vinham para jogar aquela capoeira dura. Veja, se o alemão, aí que entra o alemão, que eu acho importante a gente falar isso. Se o alemão não tivesse pressionado a gente antes, sabe? A gente ia estar passando pela primeira vez, entendeu? Nessas exigências. Que era para outro aspecto. Para outro aspecto. Entendeu? Então, eu me senti, Jair, assim, mais preparado, entendeu? Para defender uma ideia. E as pessoas tinham a capoeira Angola, como essa capoeira devagarinho, papapá. E a nossa ideia de capoeira Angola não é isso. Veja, porque a capoeira Angola não é na minha opinião, não é um jeito de jogar capoeira. A capoeira Angola é um jeito de pensar capoeira a nível cultural. Certo? A capoeira está entre o indivíduo, certo? E o problema. A capoeira está entre o indivíduo e o problema. Ela vai resolver. Entende? Agora, se você tiver com o seu corpo estereotipado, certo? Naqueles movimentos, você não vai resolver. A cabeça tem que estar livre, entendeu? Para você resolver o problema que vai estar ali. A capoeira é a resolução. Então, pô, os caras chegaram dando mata-leão, soco, balão. Então, vamos, cara, vamos pro balão, vamos pro... Tá me entendendo? Estamos na rua, meu irmão. E para mim, tudo é capoeira. Veja, tudo que foi impresso de necessidade, a resolução chama-se capoeira. Entendeu? Não existe uma forma. Entende? Então, quem treina capoeira dentro de uma forma quadrada, quando o problema vier redondo, não resolve. Só para finalizar, essa semana eu estava vindo de madrugada, de patinete, né? Tem um patinetinho, né? Uma ladeira Bagé. Cara, de madrugada, olha só. O patinete entrou num buraco. Meu Deus. E entrou na inércia abruptamente, assim, parou. E eu saí, né? Injetei e fui, né? E fui, meu irmão, fui, não dei conta, porque era muita velocidade. Fiz um rolamento e fiquei em pé. Ali é capoeira. Entende? Outra pessoa ali... Não foi ler parkour. Nem sei o que é isso. Outra pessoa ia cair, ia quebrar os dentes, ia quebrar a cara, ia rasgar a roupa. Fiz um rolamento e fiquei em pé. Isso é capoeira, cara. Sim. Entende? Então, o que eu aprendi com essa experiência do alemão, entendeu? Sabe? Foi isso, foi ter mais resistência. Inclusive, hoje o alemão, né? Ele nos dá muita moral, ele nos dá muito valor, sabe? Porque ele também amadureceu, entende? Então, foi um cara, né? Assim como o mestre, né, cara? Foi um cara que foi um processo necessário, sabe? Para que a gente pudesse ter mais combatividade física diante, entendeu? E das pessoas que vieram de fora, que são bem-vindas, e como o Jerry falou, são todos nossos amigos, mas que aprenderam a nos respeitar. E que aprenderam muita capoeira aqui, como também nos ensinaram muita capoeira. Entende? Então, a capoeira aqui da ilha tem elementos de todas essas pessoas. Mas se a gente não tivesse essa combatividade para sair no arranca-toco com esses caras, a gente ia sucumbir. Sim. Entendeu? Não foi o que aconteceu. A gente continua aí com a nossa capoeira, entendeu? Eles continuam frequentando nossas rodas, a gente frequenta as rodas deles e continua todo mundo evoluindo e aprendendo. Pô. Sim, toda vez que eu tô com um alemão, a gente encontra às vezes na padaria,
ele sempre fala que ele dá um valor absurdo da pessoa continuar, não ter parado com a capoeira. Porque ele, enfim, deve ter sofrido um acidente, talvez não Claro, tenha. claro. E aí ele fala que dá um valor absurdo por isso, assim. Eu acho incrível. Mas viu? Ah, tá. Já o que você estava nessa época todinha aí também? Como é que você enxergou isso aí? Bom, a capoeira tem aquela coisa, né, que é particular dela, que nenhuma outra luta tem. Ela não é melhor do que nenhuma, tá? Porque quando eu estou falando que nenhuma outra tem, é no sentido de o seguinte: qual é a luta que você promove um combate numa praça? Vocês conhecem alguma luta? Estamos aqui na praça tal fazendo todo domingo nós estamos aqui. Quem quiser vir aqui fazer um combate marcial aqui, uma luta marcial, pode vir. Sem um tatame é impossível. Não, qualquer luta, Kung Fu, Karatê, eu não conheço nenhuma roda de Karatê, ou combate Karatê. Vem para minha academia aqui, galera, vou fazer combate todo, pode vir de qualquer academia aí do mundo aí, pode vir sentar aqui. E a capoeira é assim. Tu tá ali numa roda inocente com teus alunos, daqui a pouco pinta o caboclo, tu não sabe de onde é que veio, e tu vai jogar com ele. E muitas vezes ele não vem só munido de capoeira, ele vem com outras artes também junto, dentro do seu conhecimento. Então a capoeira, esse é o grande elemento que faz a capoeira, ela tá tão dentro da realidade dos combates, porque ela é aquilo, é o cotidiano. Pinta quem pintar na roda, tu vai jogar com essa pessoa, né? A gente teve a sorte de fazer alguns eventos grandes de capoeira, né? Meu irmão, vinha cara de 100 quilos, que treinava o ano todo para chegar no Carnaval de Salvador, trocar pancadaria, como a gente conhece aí, né? Aquelas ondas do Salvador. E assim como de Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, né? E como não se bastasse a galera que vem para esses eventos, e a gente, pô, se sentia assim, né? Caraca, meu, como é que a gente vai se virar no meio desses lobos todos aí, sendo, né? Um gatinho, querendo entender as coisas. Mas a capoeira de Floripa foi muito forte, porque quando eles chegaram aqui, além da capoeira, além de ser um lutador, um jogador de capoeira, eles perceberam que tinha aqui um grande coração, que as pessoas eram muito do bem-querer. E aí isso desarma o interruptor do ódio, do querer ser mais ou querer ser menos. Então, no final das contas, quando os caras iam embora, era emocionante, porque virava uma grande família, né? Então, a capoeira é esse aprendizado, né? Vou citar um nome assim, Mestre Braulínio. Cara, capoeirista casca grossa, brother. Assim, para jogar com ele, ou tu tá preparado, ou nem entra porque, né, se não conhece, não entra na brincadeira. E Mestre Touro, que era gigante, cara, tipo, forte, flexível, dando mortal na Touro roda. do Rio? Hã? Touro do Rio ou outro touro? Da Bahia. Touro da Da Bahia. Bahia. Aí tinha o Marreta, que era irmã dele, imagina só os nomes dos caras, Touro, Marreta, era tudo uns... Mata onça. Só que os caras respeitador também, sabe? Quando eles viam que fundamento, isso é uma coisa que eu acho muito bacana da capoeira da Bahia, é essa coisa assim, ó. Tu é porradeiro e tá afim de trocar porrada, bicho, tu vai ter porrada para trocar tranquilo e te segura porque não vai ser fácil. Porque lá estão habituados, né? Mas todo o Brasil quer ir lá jogar capoeira com os caras, né? E só que é o seguinte, quando eles percebem que tu conhece do fundamento, que a capoeira não tem regras, ela tem fundamentos. Quando tu conhece os fundamentos do birimbau, de uma chamada, de como entrar e sair de dentro da roda, cara, tu tendo a tua capoeira humilde, mas tu é conhecedor dos fundamentos, eles te entendem como parte da tribo. Daí para diante, é uma questão de você se dar respeito no jogo, né? Mas, cara, a capoeira de Floripa, assim, ela foi guerrida, uma época, assim, foi bem, né? Não deixou de ser, os guerreiros continuam aí, né? Mas a gente teve que realmente, para nós, os nativos, assim, teve que mudar, porque a Ilha da Magia, né, cara, uma tranquilidade, só praia, a gente muito afim de viver, né? A capoeira, para mim, foi uma coisa assim,
um deslumbre quando eu conheci a capoeira. Como é que é? Tu canta, tu toca, tu luta, e tu joga, e tu brinca. Que arte é essa daí, cara? Sabe? Isso há 43 anos atrás, né? Então, é chão, né, cara? É uma vida entregue à capoeira. Já fui nocauteado algumas vezes na roda, né? Nunca precisei fazer o mesmo com outra pessoa, né? Embora já dei os meus tombos também por aí, porque a gente também precisa mostrar serviço quando a gente precisa se salvar, não gratuitamente, mais uma vez, né? E felizmente, né, todas as desavenças que aconteceu em roda de capoeira, que, pô, pelo amor de Deus, a capoeira não é uma arte, já está mais elitizada, mas ela não é, o berço dela é Tabaréu. E tu vai cobrar de um cara de favela que ele tenha conduta? Ele vai chegar na roda para jogar contigo e quer ver qual é. Mas graças a Deus, assim, cara, a capoeira, todas as ondas que eu tive, assim, raros, alguns que eu nunca mais vi, né? O aperto de mão veio a trazer a pessoa de volta, e a admiração também, de perceber que tu é guerreiro e que tu não agiu gratuitamente numa violência de gratuita. Tu realmente reagiu para se defender e para mostrar que o seguinte, aqui tem capoeira, pô, né? Como diz o mestre João Pequeno, o capoeirista, para bater, não precisa encostar. Isso, para mim, é uma coisa que fez muito parte da minha capoeira. Não precisa bater. Não precisa bater, né? Só Certo? frear o pé. Frear o pé é um domínio muito maior do que meter o pé, né? Então, é isso aí. A gratidão à capoeira, né? Por tudo que ela me causou na vida. Hoje eu sou músico da Banda das Aranhas, né? Como tu mencionou aí, graças à capoeira. Ela é que me deu as primeiras noções de instrumento. Eu já tocava, a minha família é muito boêmia. Minhas tias e tios, eles amanheciam junto tocando, tomando cachaça e viola. E aí eu fui, entendendo da música um pouquinho e tal. Mas quando a capoeira entrou com a bateria, tem um atabaque, tem isso, tem aquilo, aí que eu entrei para o universo da percussão. O tempo E aí, a capoeira tomou conta da minha vida, né? Hoje eu cheguei, como vocês sabem aqui, né? Eu cheguei 5 horas da manhã. Mas por que a capoeira, o que a capoeira me traz, né? Saúde, cara. Exatamente. Porra, articulação geral, mexe com toda a parte do corpo, com a cabeça, com tudo. Então, é ela que me mantém firme e forte para ter esse condicionamento físico que eu tenho hoje. A energia de sair de casa, vir para cá, depois nem sem dormir, né? Entendeu? E isso aí não é uma vez nem duas, né, cara? É toda semana, 2, 3 vezes por semana que tu perde a noite, chegando 5 da manhã, 3 da manhã, dormindo dentro de ônibus. A gente costuma dizer lá no Das Aranhas que depois de 3, 4 dias de viagem, o ônibus chega com cheiro de jaula. Mas é isso aí, galera. E a capoeira dando saúde pra gente, discernimento na cabeça, né? Sim. Graças a Deus a gente teve esses grandes mestres do nosso lado, né, cara? Mestre Pop, mestre Pinóquio, mestre Calunga, né? O próprio mestre Alemão. Cara, quero lembrar de uma pessoa agora aqui que é morador desse bairro, do Santinho, que é o mestre Elbio, que já não está mais entre nós, mas é um dos alunos antigos também do mestre Pop, um cara com uma capoeira muito singular, muito particular, muito própria, né? Então, o meu axé para o mestre Elbio, que Deus o tenha, assim, eu tenho certeza que ele está aqui com a gente nessa mesa, defendendo as nossas palavras e causas. Bonito. Isso aí. Mestre, você passou por muitos momentos, você sempre fala que você passou de um momento da capoeira X para Y, já teve um grupo gigantesco, depois diminuiu, depois não quis mais saber de grupo. Mas muitos grupos que estão hoje no Rio Grande do Sul, em outros locais, vêm desse princípio do seu trabalho, né? E a gente eu sou muito novo perto de vocês, em relação à capoeira, em relação a ser professor, mas tem coisa que hoje já não faria de novo de jeito nenhum, né? Então, qual é o seu maior arrependimento? Vocês, né? Você dá aula também na Lagoa, né? Dou. Mas já está há muito tempo ali? Estou uns 20 anos na Lagoa. Começou ontem, né? Tem algum arrependimento de seus em relação a alunos que você falou, porra, não era para ter feito isso? Olha, Cavalo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu agradeço a capoeira. Inclusive, a forma que eu penso hoje, a capoeira, ela vem dos conflitos da capoeira, das contradições do capoeirista.
né? Eu sempre costumo separar a capoeira enquanto movimento cultural, né, do indivíduo, do sujeito que pratica essa cultura, entendeu? Porque cada um é cada um. Ninguém pense e age igualmente no mundo da capoeira. A capoeira é uma pluralidade, é uma diversidade. Cada capoeirista tem a sua própria essência, tem seu próprio sentido, a sua própria interpretação e a sua filosofia de praticar, entendeu? A capoeira. Então não dá para a gente pensar de forma igual, até porque ela se manifesta a partir do sujeito, entendeu? Eu sou mestre do Pinóquio, mas ele tem a essência dele, a filosofia dele, o jeito dele, a maneira dele. Não tem, às vezes não tem nada a ver comigo, entendeu? Na sua forma de pensar e praticar a capoeira. E eu acho que isso é lindo, porque é o sujeito manifestando a sua essência, sua personalidade, o seu caráter, sua forma de ser, entendeu? Por isso que quando coloco a capoeira num lugar singular, eu faço algumas observações críticas, porque é o sujeito que está naquele lugar singular, entendeu? É o sujeito que faz da capoeira violenta ou não. Nós podemos entender a capoeira como uma luta marcial, mas ela também tem outras dimensões para além da arte marcial, entendeu? Talvez o GR traz essa questão do fenomenologia da capoeira ser a única arte marcial onde você faz ela no cotidiano, em espaço público aberto, sem escolher o seu adversário, né? Mas esse adversário que aparece, ele pode brincar com você, ele pode jogar com você, ou ele pode lutar com você, ele pode brigar com você, entendeu? Não existe aí uma regra pré-estabelecida para o comportamento daquele sujeito na hora que ele vai jogar. Essa, para mim, é a complexidade da cultura da capoeira, onde os sujeitos dela manifestam o seu caráter, né? A sua maldade. Mas a capoeira é mal. Não, o capoeirista é mal, né? Pode ser mal ou pode ser bom no sentido de comportamento social, né? Então, não dá para você vincular a cultura da capoeira com o comportamento do sujeito dela, porque somos nós, na ancestralidade, que viemos construindo a cultura da capoeira. São os mestres. E alguns mestres nos legaram alguns exemplos que a gente continua ou não a seguir, entendeu? Tem alguns exemplos de alguns mestres que eu tive, que eu hoje não teria, que é ser mal educado, por exemplo, ser arrogante, ser prepotente, né? Já aconteceu com o senhor, já. Já aconteceu, eu agi dessa forma muitas vezes, porque a minha referência eram os mestres que agiam dessa forma, entendeu? Com falta de educação com o aluno, entendeu? Às vezes violento com o aluno novo. Então, esse comportamento, eu vi muitos mestres terem, segui alguns exemplos por um tempo, e depois o próprio universo da capoeira, das suas contradições, começa a nos ensinar qual é o comportamento que você tem que ter. Por isso que a experiência de cada um é muito particular. A experiência, por exemplo, que o Pinóquio teve quando o alemão apareceu aqui, não é a que eu tive, entendeu? O alemão foi importante, mas não teve esse significado para mudar a minha forma de ser, de pensar, de maneira alguma. Ele trouxe do seu comportamento, contribuiu para algumas mudanças, sim, mas muito mais individual do que estrutural. Tinha outros grupos que estavam chegando aqui que, entendeu? Tem um outro olhar, entendeu? Para isso, para o comportamento, no caso dele, entendeu? E de outros que aqui chegaram. Mas eu acredito que todo esse comportamento, todas essas contradições, faz parte de um universo complexo, que é o universo humano, né? Onde está aí a nossa cultura da capoeira, né? Então, se tem um arrependimento, foi isso, né? De você, às vezes, não ter a educação necessária para respeitar, às vezes, o aluno, como muitas vezes eu fui muito mal educado, grosso, estúpido, entendeu? E alunos antigos sabem disso, né? E é bem contraditório isso, porque, por um lado, eu, Pinóquio, quando criança, eu acolhia ele, eu protegia ele, não só ele, como todas as outras crianças lá, eu era o pai mesmo, né, entendeu? E ali eu não queria nem saber da estrutura da FUCABEM, como era lá a organização estrutural, institucional lá. Eu estava ali para capoeira e para a criançada, entendeu? Então, quando ele fala você era autêntico, era verdade, eu não estava fazendo jeito, era meu jeito de ser na Praça 15 como vendendo artesanato e lá no Ducandário ensinando capoeira, entendeu? E era meu coração que estava ali, era minha alma que estava ali. Eu queria realmente ensinar a capoeira, mas que eles tivessem também um comportamento legal, entendeu? Sim. Então, cara, eu acho que todo o conceito que eu tenho de vida, de mundo, a capoeira contribuiu para isso, entende? A cultura da capoeira, a partir das pessoas, né? Porque é a partir das pessoas, do comportamento delas que nos leva a refletir, não é da capoeira,
É aquela pessoa na capoeira, com seu comportamento, que nos leva a pensar qual é o comportamento que eu tenho que ter diante dessa pessoa, entendeu? Porque na capoeira ninguém é igual. A gente vai falar de Braulino, a gente vai falar de Miguel, falecido Miguel, entendeu? Miguel Machado? Miguel Machado, entendeu? Então, esses são capoeiristas que tinham um comportamento marcante e marcou a vida de muitas pessoas. Mas havia outros capoeiristas de igual importância no contexto da capoeira que não marcaram no mesmo sentido que eles marcaram, pela força, pela contundência, pela objetividade e, às vezes, até pela maldade, entendeu? Que era do comportamento daquele indivíduo. Entendeu? E outros capoeiristas que não tiveram esse comportamento não marcaram tanto, né, a sua passagem aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó, Mestre Ananias. Mestre Ananias era um cara jogador de capoeira porradeiro. Quem é que conhece esse Mestre Ananias, jogador porradeiro? Ou Mestre Pastinha, jogador porradeiro? Mas a importância histórica desses homens, cara, é tão importante quanto aqueles que desceram, jogaram duro com todo mundo por aí. Você vê como é que é as contradições, né? Como é que as contribuições na capoeira era tanto no aspecto da contundência, da marcialidade, como da cultura musical, entendeu? Que é uma outra dimensão da capoeira tão importante quanto a sua marcialidade, entendeu? Sim. Então, todo sujeito na capoeira, cara, tem sua importância. Todos. Todo aluno iniciante, ele é importante, quanto aquele que já está iniciado, sabe? Porque essa é a constelação, é esse universo que soma o nosso mundo da capoeiragem, entendeu? A capoeira não se faz sozinho, a capoeira se faz compartilhando, é preciso outras pessoas para se fazer uma roda. Por isso que eu acho que a generosidade, o respeito, é uma coisa que tem que estar presente, cara, sabe? A gente não hostilizar aquele que está ali para contribuir. Entendeu? Isso é uma mudança de mentalidade. Naquele tempo, cara, a gente acabava com as rodas, a gente acabava com os batizados, entendeu? Por causa do quê, cara? De uma necessidade humana, de um indivíduo se afirmar naquele lugar para mostrar que é guerreiro, para mostrar que é valente, entendeu? E isso, como eu falei inicialmente, prejudicou muito a percepção que as pessoas tinham da capoeira, que já não era boa, então isso vai reforçar, entendeu? E as pessoas não são burras, cara, as pessoas fazem paralelo em relação a outras artes e, consequentemente, comportamento de outros praticantes. Então, isso é um legado que vem da capoeiragem, vem da sua gênese, vem da sua história, entendeu? Mas é preciso evoluir, é preciso a gente mudar. E, graças a Deus, já houve uma grande mudança. Entendeu? Hoje eu tenho certeza que o Pinóquio acolhe seus alunos com uma outra forma. Ele reproduziu muito do que ele aprendeu comigo, muito, até hoje talvez ainda reproduza, não tanto quanto, mas muito da dureza dele, foi da minha dureza em alguns momentos, né, Pinóquio? Entendeu? Então, Cavalo, cara, a gente vive um tempo em que a necessidade da solidariedade, cara, da fraternidade entre as pessoas, do respeito entre as pessoas é uma coisa imprescindível, entendeu, cara? E a arte marcial, a capoeira, é um instrumento de socialização, de transformação do sujeito na sociedade, cara. Entendeu? Sim. A gente tem que valorizar a cultura a partir dos sujeitos. Sim. A gente tem que valorizar a cultura a partir dos indivíduos. Entendeu? As pessoas costumam dizer assim, cara, mas a gente não valoriza a capoeira, a gente tem que botar a capoeira em um bom lugar, a gente tem que valorizar a capoeira. A gente tem que valorizar o indivíduo, é o sujeito dela, porque ela não existe sem um sujeito. Onde é que está a capoeira aqui agora? Entendeu? Está dentro de cada indivíduo, quando manifesta a partir da roda, a partir do toque, entendeu? Então a gente tem que... né? O que aconteceu? A contradição. Os mestres, grandes mestres de capoeira morreram na miséria, cara. E uma contradição, entendeu? Continuam, imensa. Né? Continua, cara, porque eles são desassistidos, eles não são valorizados em vida realmente. É uma valorização, cara, que ela termina, entendeu, cara? Quando esses mestres ficam doentes, cara, aí você tem que fazer vaquinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Primeiro, pela ausência de uma política de valorização dos grandes mestres, não é só da capoeira, entendeu, cara? Então, Cavalo, eu acho que nós, capoeiristas de hoje, temos muito a agradecer os capoeiristas do passado, entendeu? Aqueles que nos ensinaram através do pontapé, entendeu? Através de uma fala dura. Eu acho que essas contradições, cara, que formam a nossa consciência de cidadão e, acima de tudo, de mestre, entendeu? Eu acho que olhando para trás, cara, é mais gratidão e agradecimento às lapidações, né, cara? As coisas que eu passei para ser o que hoje eu sou, entendeu? Sim. A gente se torna, cara,
a gente não se forma, a gente se torna. E vai se tornando cada vez mais mestre pela maturidade, saber se comportar, saber chegar numa roda, entendeu? Respeitar quem ali está, presença visível, presença invisível. E graças a Deus, eu aprendi, continuo amadurecendo, né, cara, para fazer valer o título que eu tenho de mestre, entendeu? Perfeito. É isso. Mestre Pinóquio, já se arrependeu de alguma coisa que tenha feito com o aluno? Caraca! Caraca! Pegando um gancho do mestre aqui, veja, eu concordo com o mestre, né? A capoeira cada indivíduo expressa, né? Mas veja, antes disso, né, mestre? A capoeira, essencialmente falando, é uma luta de preto, periférico, excluído, certo? Isso é capoeira, certo? Que vem aí, né, cara, incorporando nas pessoas e as pessoas vêm manifestando e tal, né? Quando a capoeira, né, ela é cooptada pelo sistema, né? Isso já começou lá em Getúlio Vargas, né? Exatamente. Certo? Da qual, com todo respeito, o mestre Bimba foi um modelo referência, da qual, na minha opinião, foi usado para isso, porque ele era um ícone da época. Historicamente, se você pegar, o mestre Bimba, realmente ele teve aquele destaque todo por causa do que ele fazia no Parque Odeon, né? Toda a figura de um negro se sobressaindo na figura de muitos brancos em Salvador. Mas o mestre Pastinha também, historicamente, se a gente parar para pensar também, ele estava parado, de certa maneira, né? E aí ele tinha muito a galera intelectual da época, né? Os acadêmicos da época, que resgataram ele também, para também se sobressair. Então, talvez os dois, né? Que são os dois ícones, né? As pessoas que aparecem mais, né? Os dois são usados. Porra, eu tô falando aqui, eu posso levar, mas eu tô tentando ser Capoeira, né, pô? sendo mais direto mesmo, né? Sem te fantasiar muito, né? Eu tive até há pouco tempo com o mestre Cobra Mansa e ele falou, porra, a gente tem uma imagem do mestre capoeira, aquela imagem de filme. Não, o cara é só um ser humano que erra pra caramba, mas ainda teve a capacidade de continuar com um monte de diversidade. Mas desculpa, é só porque você falou do mestre Bima, eu acho que o mestre Pastinha também foi, né? Sim, mas veja, o mestre Pastinha, as ideias, porque não era o que o mestre Pastinha jogava, né, mestre? É o que ele pensava. Uhum. Entende? O mestre Pastinha era um homem visionário, era um homem culto, sabe? Era poeta, era pintor, sabe? Se relacionava com pessoas, com intelectuais, Caribé, Jorge Amado. Então, um cara que estava para além ali do seu mundo, sabe? Outros braços da cultura. Entende como é que é? Então, se Getúlio Vargas, em vez de ter chamado o mestre Bimba, tivesse chamado o mestre Pastinha, a capoeira estaria em outro patamar, na minha opinião. Sim. Não desqualificando o mestre Bimba de maneira nenhuma, porque eu tenho a maior admiração e respeito profundo pelo mestre Bimba, certo? Mas eu vejo o mestre Pastinha como mais comprometido com as causas sociais. O mestre Bimba também, só que, na minha opinião, os alunos dele é que tomaram essa frente. Sabe? De mestre Bimba? Sim. Porque, veja, a capoeira, ela, quando estava nos porões da sociedade, lá no gueto, certo? E quando o mestre Bimba foi chamado, né, para apresentar sua... Primeiro ele acreditava, quando ele foi chamado, ele acreditava que ia ser preso. Porque a capoeira estava no Código Penal na época, e ele era preto, mestre de capoeira, e era dono de e tinha um terreiro de candomblé. Então ele tinha todos os agravantes para ir preso. Porque quase uma academia de capoeira, né? Então, porque toda essa cultura estava sendo perseguida pelo sistema, certo? E aí Getúlio Vargas, então, surpreende ele, né? E Juracy Magalhães e tal, e ele apresenta a capoeira para a sociedade e tal, e ele é permitido, então, que a capoeira fosse saísse da rua e fosse ensinada dentro de 4 paredes para até ter controle, certo? Só que, veja,
para isso, com certeza, houve uma higienização da capoeira. Porque, veja, o mestre Bimba, sendo um mestre de capoeira daquele calibre, o grande terreiro, o que é que justifica o mestre tirar o atabaque da capoeira? Tirar o nome capoeira, entendeu? Assim, faço uma leitura, né? Não, foi feita uma higienização, entendeu? Para que fosse permitido, entendeu? Esse avanço, na minha opinião, né? Então a capoeira ela subiu, ela saiu dos porões, certo? Sem espírito, na minha opinião, sabe? Sem propósito social. Igualmente, quando os negros escravizados foram libertos em 88, e cadê a reforma agrária? Entende? Simplesmente trouxeram os europeus, dando a eles títulos de terras, entendeu? E pegaram as pessoas que estavam aqui há 400 anos quase e jogaram na rua, cara. Entendeu? Sem amparo nenhum. Então, essa elite, lixo, entendeu? Eles fazem isso o tempo inteiro com as pessoas. Tu entende? Fizeram né, depois que libertaram, né, essa liberdade nojenta, né? Tipo, que foi uma mentira, né? Porque não existe liberdade, né? Quer dizer, estava aí a Revolução Industrial, porque tudo é histórico. A história da capoeira, entendeu? Tem tudo a ver com a história do mundo, do Brasil, cara, entendeu? Engraçado. Por isso que eu digo, se a gente for estudar um pouquinho, a gente vai desmistificar muitas coisas. Então, com a Revolução Industrial, a Inglaterra pressionou para que não houvesse mais, porque eles não consumiam. Tu entende, cara? Então, trouxeram os europeus, deram títulos de terras, entendeu? E jogaram as pessoas que alavancaram esse país, pô. Né? Primeiro mataram todos os nossos índios, né? Que os europeus chegaram aqui, nosso estado mesmo é o pior, né? Sabe? Os caras chegaram aqui matando todo mundo. Não houve, assim, uma organização, sabe? É como se o Estado ignorasse as pessoas que já estavam aqui. Entendeu? E existiam os bugreiros. Como não, né? Não respeitaram ninguém que estava aqui. Ninguém, pô. Entendeu? Os fazendeiros, eles tinham uma galera, chamava-se os bugreiros. Eles matavam os indígenas e recebiam por pares de orelha. Eles matavam as crianças, as mulheres, blá, blá, cortavam as orelhas e penduravam no pescoço. E depois iam receber, por par de orelhas, recebiam. Então é um absurdo, a nossa história aqui é sangrenta, entendeu? Sabe? E a história da capoeira, sabe? Só que é o seguinte, Cavalo, na escola a gente não aprende nada disso. A gente aprende uma história contada, entendeu? Na visão do opressor. Eles contam a história, eles escrevem os livros para que a gente se iluda o tempo inteiro. Quem está contando essa história é a capoeira, é anti-horário. Por isso que a capoeira não pode ser, entendeu? Luta do patrão. A capoeira tem que ser embate ao sistema. Nós temos uma sociedade inteira para construir ainda. Nós não fizemos parte da sociedade. Aonde que eu faço parte da sociedade, cara? Quando eu fui parar num orfanato, meu irmão, eu fiquei pensando um dia, pô, meu pai é incompetente. Depois eu entendi, não, pô. O meu pai não teve oportunidade, cara. Trabalhou a vida toda, cara. Entendeu? E mal pôde me alimentar. Entende, cara? Então, isso não é só comum a mim. Isso é 90% das famílias aí. O Brasil é uma grande favela, uma grande senzala. Ponto. Entendeu? Então, se a gente transformar a capoeira, como estão querendo aí, em desporto, em regra, em campeonato, vai afastar cada vez mais essa realidade que está escondida. E, cara, eu só me encontrei na vida porque eu fui entender isso, Cavalo. Se eu não tivesse entendido isso, eu estaria iludido aí. Entendeu? E aí tu me pergunta, né, o que eu me arrependo? Eu não me arrependo de nada, cara. Porque eu sou um processo, como diz o mestre aí. Entendeu? Eu sou um processo. Entendeu? Eu reproduzi muito o que ele me ensinou e eu te agradeço profundamente, cara. Entendeu? Tudo que tu me ensinou, saca? Tudo. Entendeu, cara? E eu faria tudo de novo contigo, cara. Entendeu? E o que eu fiz com os meus alunos, cara, entendeu? Foi querer o melhor, como esse cara sempre quis o melhor para mim. Entendeu? Foi incluir, foi que através da capoeira eu mudasse a realidade social deles. Entendeu? Que eles entendessem que eles são escravos. E quando a gente sabe o que a gente é, aí a gente procura um caminho.
Porque o alcoólatra só começa a se curar quando ele diz, não, eu sou alcoólatra. Ali começa a cura. Mas enquanto ele está perdido dentro dele mesmo, tá me entendendo? Ele não vai se encontrar nunca, igual o capoeirista. Enquanto ele não souber quem ele é e o porquê que ele está ali naquela desgraça, ele não vai achar um caminho, meu irmão. Entende? Então, a função da capoeira, essa função social, entendeu? Na minha opinião, pela qual ela nasceu para isso, entendeu? Só que o sistema, a inteligência opressora, entendeu? Ela faz o quê? Tentaram acabar com a capoeira, porque os capoeiristas incomodavam, certo? Não conseguiram, porque quanto mais eles batiam na gente, mais os capoeiristas revidavam. Futebol foi uma ferramenta para isso. Mais revidavam. Então, o que eles fizeram? Adotaram, enxertaram os valores da burguesia, e tá aí a capoeira mundo afora, entendeu? Quer dizer, continua o processo, entendeu? Uma capoeira sem espírito, sem propósito social. Veja, quando todo mundo tiver seus direitos assegurados na sociedade, aí pode transformar a capoeira em qualquer outra coisa. Por enquanto, não tem espaço para isso, cara. Não tem espaço para a gente ensinar a capoeira que não seja para a vida, entendeu? Para elucidação, entendeu? Para a cultura, para a saúde, entendeu, cara? Não dá para transformar uma criança num desportista para ele ganhar uma medalha, sendo que ele está passando fome em casa. Não é isso que vai mudar a realidade social dele. Entende? Então, essa é a minha capoeira. Entendeu? É isso que eu aprendi com o mestre, entendeu, cara? Foi isso que me elevou como ser humano. E é isso, porque eu podia fazer outras coisas. Eu gosto de jiu-jitsu. Eu fui aluno do mestre Vadinho, que foi outro cara que me ensinou bastante coisa. Tá me entendendo? Que eu tenho maior gratidão. Eu fiz boxe, eu poderia ser pugilista. Digo, não, cara. Eu podia ser bancário, eu podia ser qualquer outra coisa, porque todo mundo tem capacidade de fazer muitas coisas. Mas eu falei, não, pô. Eu vou ficar no terreno. E o mestre sabe disso. Eu, com 11 anos de idade, lá no orfanato, eu já havia decidido a minha vida. Falei, não, eu vou fazer isso aqui. É isso que eu vou fazer. Tá me entendendo? Isso para mim que é importante. Tá me entendendo? E canalizei a minha vida toda, fui canalizando a minha vida, direcionando para ter uma escola de capoeira, entendeu? E tô lá há 30 anos, cara, entendeu? Dando aula de capoeira há quase 40 anos que eu dou aula de capoeira, entendeu? E eu não me arrependo de nada, entendeu? Tô no mesmo processo dos alunos, aprendendo todo dia, entendeu? Cada vez melhor, eu consigo passar melhor o meu recado, entendeu? Porque eu venho aprendendo junto, porque não tem como não ser, tá me entendendo? E pretendo, cara, entendeu? Seguir isso aí até o fim. Cara, que emocionante isso aí, hein? Porra, cara. Na escola, hoje eu tô aqui aprendendo. Tô de bobeira aqui, né? Muita coisa. Muito bom, cara. E você, nesses 20 anos, na Lagoa, né? Se arrepende de alguma coisa? Cara, a gente é humano e erra. Não adianta, né? Talvez algumas coisas eu faria diferente, né? Mas meu aprendizado com o mestre Calunga, eu acho que ele tem uma coisa muito sóbria, muito, né? Embora, né? O mestre Calunga é branco, de certa forma vem da elite, né? Porque é um cara que já pôde fazer uma universidade, né? De pele clara, olhos azuis, tal. Então é uma pessoa que tem uma linhagem burguesa, queira ou não queira. Mas eu também costumo dizer assim, ó, qual é o mais importante? É você dar aula de capoeira na favela ou dentro de um condomínio de bacana? Os dois, porque você conserta e alimenta e instrui quem vem do gueto, né? Mas é muito importante que lá os filhos de bacana, os bacana, né? Não sei qual termo eu usaria, né? Porque para mim existe vou chamar de pobre, de cultura, mas é rico espiritualmente, vive com pouco, vive feliz, vive íntegro, honestamente. E existe o rico de dinheiro, mas pobre de cultura, pobre de espiritualidade, de coração, né?
Aí eu nasci no misto desses dois. A minha família era muito pobre, muito humilde. E meu pai é alcoólatra, com 8 internações, né? Chegou uma idade que eu tive que olhar para ele, ó, assim não dá mais. E se não fosse a capoeira, eu talvez não tivesse essa pegada de olhar para o meu próprio pai e dizer para ele, assim não dá mais. Vamos sair dessas trevas, né? Tive que dar até corretivo no meu pai. A capoeira me fez fazer isso. Só que de uma forma muito consciente, porque quando a gente descobre a arma que a gente sabe utilizar ela sem lesionar a pessoa, mas mostrar assim, ó, porque ele tentava me bater, né? Ele quis me confrontar. E eu tive que mostrar para ele que não dá. Não tem condição de um leigo querer lutar com um capoeirista. A gente até tem que pensar da melhor forma como reagir, né? A capoeira traz para mim assim uma experiência de vida que ela é muito conturbada, no sentido de tu ver às vezes as atrocidades dentro da roda e, pô, será que eu continuo a capoeira, cara? Será que eu vou? Será que faz bem isso para mim, né? Mas tu vê que ela tem um poder tão grande dentro da musicalidade, da espiritualidade, dentro do propósito, como o mestre Pinóquio falou, social principalmente, que, cara, o pontapé, ser um grande guerreiro, ser um lutador, passa a não significar muita coisa, entendeu? Quando tu vê a ferramenta que essa capoeira como ela entra, ela é aquela ferramenta que o parafuso está lá dentro do motor, que ela é toda flexível e só ela entra lá para desativar aquela porca de ir lá para tu poder tirar o motor dali e consertar ele. É a capoeira entrando na favela, chegando, porque eu, pô, cara, branco e tal, eu fui dar aula na Chico Mendes, que é um bairro pesado. Eu fui dar aula no Morro da Caixa, no Morro do Horácio, tudo bocada pesada, e eu subia a pé, com meu berimbau na mão, cara, e as pessoas, isso me deixava um aspecto assim de super-homem, sei lá, cara, uma coisa assim, como é que eu tenho uma proteção aqui comigo, uma blindagem, que eu soube nos lugares que eu jamais, que eu Sem o morava, berimbau na mão não sobe. não sobe, cara. Como é que eu vou, como é que eu venho de uma colônia pesqueira, ali o João Paulo, né, a segunda colônia de pescador. E eu subia as favelas, né, branco e tal, e, cara, e ainda chegava lá, ainda tinha admiração por mim, as pessoas. Eu, caraca, velho, que doideira, o poder da capoeira, né, de tu chegar nos lugares. E é isso, né, cara, saber utilizar a capoeira como uma ferramenta de benefício para o ser humano, né? Obviamente, né, que o mestre Pop falou ali muito claramente, né? Hoje eu estou aqui para aprender, não vim aqui para falar muito, não, já falei demais para o meu tamanho, mas eu vejo assim que a capoeira, cara, ela é maravilhosa. O problema está nos capoeiristas, em alguns capoeiristas, né? E pelo ego. E isso também não culpo ninguém, veja bem, porque faz parte do processo de evolução da pessoa, é isso que a capoeira faz na vida das pessoas, né? Mas assim, ó, quando tu jogar capoeira numa roda, né, tu não tem que jogar capoeira nem pro teu grupo, nem para ti, nem para determinado estilo ou modalidade de arte marcial. Tu tem que jogar capoeira para capoeira. Pensa no que tu tá fazendo pela capoeira quando tu for lá para acabar com uma roda. Aquela pessoa tá ali, cara. Ela tem endereço e ela tá sobrevivendo, mantendo uma roda viva. Ela faz parte do teu eu quando tu vai lá para desmanchar uma roda. Então, se tem capoeiristas que não aprenderam assim da melhor forma e que não estão mostrando uma capoeira com seus fundamentos, que estão às vezes errando nisso, mas que você tente manter aquela roda viva e não seja
um capataz ou um capitão do mato, que a gente fala que aqui, às vezes, tem capoeirista que é o próprio capitão do mato, que está ali para acabar com aquela, né, para prejudicar a capoeira. Quando eu vou para uma roda, cara, eu vou com a maior boa intenção de tentar, todo jogo que eu faço, eu dou o máximo de mim para aquele jogo, né? Vai depender do nível de quem eu estou jogando. Então tem jogo que eu já escondo todas as ferramentas e não vou mostrar porque não é um espaço que tenha mérito para isso. Não que eu jogue muita capoeira, não é isso. E tem lugar, cara, que às vezes eu jogo com uma criança, mas eu quero ver aquela criança tirar o máximo dela de capoeira para tentar colaborar com o aprendizado dessa pessoa. Enfim, né? A capoeira é uma ferramenta incrível, única, para fazer uma mudança social nesse país, sabe? Assim como todas as artes marciais. Assim como eu tenho muitos amigos do Gil, muitos amigos do Kung Fu, né? O nosso amigo Rogério, né? Que é uma lenda viva, né? Do Kung Fu. Assim como nós temos o Djalma, né? Um grande lutador, né, cara? Enfim, né? A gente sempre... Claro, todo lutador aprende com a outra arte. Mente quem não aprende um com o outro, né, cara? É impossível que não. É impossível que os outros lutadores de outras artes marciais não olhem para um rabo de arraia e dizem assim, pô, essa merda aí se pegar vai machucar. Né? É contundente. Um rabo de arraia, para mim, é um golpe que a gente tem que tomar cuidado com ele, inclusive nós mesmos capoeiristas, né? De não virar uma arma contra si mesmo, né? Porque às vezes, quando tu machuca alguém, algumas vezes que eu machuquei as pessoas, às vezes não por querer, às vezes por querer, é uma coisa que é pior para mim, é ruim pra caramba machucar alguém. Eu sofro mais machucando do que quando eu me machuco. Por quê? Quando me machucam, deslealmente, né? Porque às vezes faz parte do processo ali, a gente tá pro combate, eu costumo dizer o seguinte, quer trocar pancadaria numa roda? Troca sorrindo, pô. Toca na vibe boa. O outro é guerreiro? Tá no teu nível? Tá. Tá afim também? Tá. Vai lá, vai pro embate, velho. Vai pra evolução da arte mesmo marcial, que é a capoeira. Mas vai no sorriso, acabou, abraça, valeu, vamos tomar um suco depois ali junto, tal, pá. Né? Assim deve ser. Quando foge disso, faltou consciência. Né? Faltou a mestria dentro da cabeça, e qualquer um pode faltar com isso, claro, porque na hora que os ânimos se alteram, quem perde é a capoeira, daí não é mais o capoeirista. Né? Então, quando joga capoeira na roda, tem que se pensar muito bem, não no que tu está fazendo por ti mesmo, né? Mas pela capoeira em geral. Mas vocês já passaram por algum problema em roda por ser branco? Ou eu falo para o senhor que você tem mais traço negro, né? O senhor é negro. Então... Olha, Cavalo, eu vou dizer para você assim, eu acho que todo preconceito, a xenofobia, o racismo são construções sociais, né? São construções sociais e nós vivemos num país onde a discriminação, o racismo ele é estrutural, ele está na base da organização social e política do nosso país, entendeu? Então, a gente não percebe, a gente não sabe, mas isso é uma realidade histórica, entendeu? O negro, ele é desvalorizado na nossa sociedade, dado o quê? A escravidão, tá? Então, esse preconceito estrutural, esse racismo estrutural, ele está presente nas relações sociais entre brancos e negros, entendeu? Se nós formos colocar a questão salarial, a questão da valorização social do indivíduo sujeito, quem mais vai preso nesse país, quem mais é assassinado nesse país, há uma estatística que comprova o que eu estou dizendo, entendeu? Economicamente, os negros no Brasil, embora não seja minoria, é uma grande maioria significativa, a população negra ela está desprovida de privilégios, entendeu? Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista real, econômico, principalmente, formação escolar e tudo mais, né? Então, mas isso é consequência de uma recente escravidão, entendeu? Como o Pinocchio colocou, de 400 anos. Muito recentemente houve a abolição da escravatura, mas não houve nenhum processo de reorganização dessa comunidade, dessa sociedade que ficou a relento, que ficou a Deus dará, entendeu? Ficou à deriva. E essa sociedade humana,
ela tenta se reorganizar em um país onde não contribui historicamente, socialmente e politicamente para que essa parcela significativa da sociedade possa se reorganizar socialmente. Então, para quem está do lado de cá, sabe da luta histórica, Sim. sabe quem é negro de verdade sabe, entendeu? O branco, ele pode até, teoricamente, falar, mas não sente na sua própria pele Não. o preconceito, a discriminação, como mesmo eu não sendo de pigmento tão escuro, mas minha mãe era, e eu lembro-me, quando criança, a discriminação, entendeu? Eu me lembro o desprezo, a desconsideração de meus amiguinhos brancos, entendeu? Por eu ser uma pessoa um pouco mais escura. Então, imagina aquela pessoa que é negra, que é preta de verdade, escura, entendeu? O que que ela sente? A discriminação, o preconceito, a desconfiança. Então, isso existe. E eu, particularmente, não senti tanto na capoeira, a não sei quando eu cheguei aqui na ilha. Quando eu cheguei na ilha, realmente eu sentia uma certa desconfiança das pessoas, inclusive na estrutura, na instituição em que eu dava aula, entendeu? Não sei se era por causa do meu comportamento, do meu modo de vida, porque eu era hippie, era cabeludo, enfim, andava todo cheio de babilaque, e há um olhar preconceituoso para esse indivíduo que está à margem da sociedade do ponto de vista estético. Entendeu? Eu não me vestia como as pessoas, eu era cabeludo, enfim, estava na Praça 15, e aquele lugar ali é um lugar marginalizado, entendeu? Embora fosse um lugar de cultura e de arte, né, dos artesanatos, dos artesãos que ali estavam, mas havia um julgamento generalizado para todos que ali estavam, mesmo não sendo o que as pessoas imaginavam que fossem, entendeu? Drogado, viciado ou coisa dessa natureza, entendeu? Mas quem está ali está prostituído, quem está ali está sendo julgado como igual, entendeu? Ou seja, está na mesma condição social, entendeu? E a capoeira, ela no começo, quando eu cheguei na ilha, teve esses aspectos assim de resistência. Eu enfrentei isso, mas por pouco tempo. Logo houve uma fascinação, um despertar para a cultura da capoeira, e eu acho que as crianças do educandário contribuíram muito para isso. Lembro-me que a primeira vez que nós saímos numa escola de samba foi na Protegida da Princesa. Cara, foi uma apoteose, foi uma coisa histórica, né? Nunca a ilha tinha visto capoeira, nunca. Eles nem imaginavam que fosse aquilo ali, entendeu? E as crianças jogando capoeira ali chamou a atenção da sociedade, da imprensa, enfim. E aí começa uma história, né? A história do MS Pop, entendeu? Por isso que eu digo que nós vivemos numa sociedade de contradições, e muitas contradições. A capoeira, a partir da sua cultura, a partir da sua gênese, da sua origem, como bem coloca o Pinóquio, a sua origem é o gueto, a sua origem é a, é a escravidão, ela é reflexo de uma necessidade de luta social, de subsistência a um regime escravocrata. Ela manifesta-se daí também, entendeu? Há outros elementos que vai estruturá-la, né? Mas eu acho que talvez esse elemento seja o mais importante, né? Agora, quando eu falo que a capoeira, enquanto cultura, ela está no terreno da pluralidade, da complexidade, porque esse dia o Pinóquio tendo uma fala na Praça 15, eu falei, então, a partir da fala dele, do posicionamento dele, todos os capoeiristas deveriam ser de esquerda. Mas aí que eu percebi que há muitos capoeiristas que é de direita, eles dizem que os capoeiristas que pensam dessa forma cooptaram, entendeu? De uma luta histórica real, as ideias da sua luta politicamente, ou seja, e aí eu consigo entender a complexidade da percepção que as pessoas têm do universo da capoeira, entendeu? Eh, e que não dá para colocar as pessoas no mesmo lugar em que eu estou. Eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa que, né, ideologicamente, defendo muito mais o socialismo do que o capitalismo, embora reconheça que eu vivo num país capitalista, entendeu? Algumas bandeiras da esquerda, que é criticada pela direita, né, como feminismo, por exemplo, eu entendo hoje, inclusive, a crítica da direita, do ponto de vista do avanço e da politização do movimento feminista, por exemplo. Quando algumas pessoas de mais da extrema direita dizem que a questão da negritude é que esse discurso é mais mimimi do que realidade, eu consigo também entender esse discurso. Por quê? Porque eu consigo fazer uma análise da realidade a partir da complexidade e não da singularidade, não a partir das minhas ideias, da minha percepção. Porque senão aí o que vai acontecer? Eu vou ficar em cima de um paradigma, que é o meu.
a minha verdade, a minha percepção do mundo, mas não existe só a minha visão de mundo, existem outras visões do mundo. Então, o pensamento complexo, ele abre um horizonte para mim entender que nós não somos só um cérebro, nós somos um cérebro, nós somos um corpo, nós temos órgãos internos que têm uma complexidade, como o nosso cérebro também é uma complexidade. Então, nós, humanos, nós somos complexos. A capoeira é uma cultura de complexidade, entendeu? Porque nós, indivíduos que a praticamos, somos complexos. Nem todo mundo defende as ideias que o Pinóquio defende. Capoeiristas, mestre de capoeira, contesta as visões que ele tem, assim como a minha. Mas isso é a complexidade humana, entendeu? Então a gente tem que entender os nossos lugares e o lugar do outro e respeitar as ideias que são contraditórias. Não é a minha ideia, é essa a sua ideia, mas eu tenho que respeitar, entendeu? Agora, eu posso contestar. Eu acho que isso eu posso contestar, entendeu? Respeitando a diversidade de opinião, de ideia. Sabe por quê, Cavalo? Porque nós vivemos um mundo plural, nós vivemos um mundo de complexidade. Vamos discutir religião? Qual é a tua religião? Qual é a dele? Qual é a minha? Qual é a minha crença? Politicamente falando, nós vivemos numa unidade, nós vivemos numa complexidade, entendeu? Em debate permanente das ideias. Porque as ideias nos possuem e nós passamos a ser escravos das ideias, entendeu? Nós passamos a ser escravos das ideias e a gente não consegue se libertar. Então, quando a gente fala que a capoeira é liberdade, qual é a liberdade que a capoeira me dá? De expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, e fazer tudo que eu penso e fazer tudo que eu quero? Não, existem limites sociais, existem limites éticos, morais, entendeu? Que me coloca no limite da minha ação, da minha liberdade. Por isso que eu, quando comecei, a partir da capoeira, inclusive a partir dos embates, cara, ideológico, físico, entendeu? Eu comecei a buscar um estudo mais profundo do nosso comportamento humano, viu? Já para terminar aqui, Cavalo, para entender o que nós somos humanamente diante de tudo aquilo que nós fazemos, seja religião, seja política, seja capoeira, seja lá o que for que nós expressamos, como verdade, como crença, entendeu? Como direito, porque eu tenho que entender a nossa humanidade e a nossa desumanidade naquilo que a gente faz. Por isso existem políticos desumanos, existe capoeiristas desumanos, existe de tudo no mundo, existem profissões e profissionais desumanos, ou seja, que tem falta ética, falta moral naquilo que fazem, entendeu? Então, sempre vai se tratar de nós humanos, tudo, Cavalo. Sempre vai tratar, aqui a razão de estarmos aqui. Nós estamos falando para quem? Nós estamos falando para outros humanos que estão nos ouvindo, outras pessoas que podem concordar ou discordar de mim, e está tudo certo, é assim mesmo. Nós somos assim. Por isso, cara, que a roda capoeira é um caldeirão, é uma feijoada, cara, tem de tudo, entendeu? Quando você reúne, meu irmão, e aí a gente tem que entender que ali está a representatividade de uma roda de capoeira da nossa humanidade. Ali tem de Sim, tudo, até sortido, cara. sim. Entendeu, cara? Então a gente tem que entender isso, cara. A gente tem que entender. E a capoeira, enquanto cultura social, política, ela aguçou a minha consciência de estudar o comportamento humano. Porque a capoeira, assim como outras artes, ela são instrumento para a gente estudar o nosso comportamento. Entendeu? Como que a gente age diante do outro, como eu vejo o outro, como eu acolho o outro ou rejeito o outro, entendeu? Mas isso não é só capoeira. A capoeira, para mim, que sou mestre de capoeira, vivo da capoeira, esse é o instrumento para mim elucidar, entendeu? Como eu elucido Pinóquio, Gerry, você, enfim. Cada um nela, com ela, vai despertar uma consciência social. Para um lado ou para o outro. Eu conheço muitos mestres que são mestres de direita, da extrema direita, que defendem a capoeira, a partir da sua percepção, da sua perspectiva, entendeu? E aí, como que eu convivo com essas pessoas? Da melhor maneira possível, meus amigos, pessoas que eu gosto, só que eu não entro no mérito, às vezes, das suas ideias, assim como ele não entra no mérito das minhas ideias. É assim como religião, entendeu? Se nós entrarmos no mérito das nossas crenças, nós podemos entrar em harmonia ou a gente pode entrar em choque, entendeu? E isso é uma construção histórica, cara, que a gente tem que olhar sempre do ponto de vista científico, analisado sempre do ponto de vista psicológico, né? Por isso que não dá para a gente
reduzir a realidade, ser reducionista, mecanicista, entendeu, cara? Sim, Então aí a gente vive essa complexidade, o Cavalo. claro. Mestre Pinóquio, você já passou por algum momento em alguma roda, porque você já rodou pra caramba, né? Um pouquinho já. E aí a gente tem uma ideia, eu falo porque lá tanto no Rio, tanto em Vitória, a gente tem uma ideia de Florianópolis ser um lugar de primeiro mundo. Realmente perto da onde eu passei a minha infância e adolescência, começo da vida adulta, Florianópolis tem vários aspectos de qualidade de vida que é superior, né? Santa Catarina é superior. E até hoje muita gente acha que Santa Catarina é um lugar preconceituoso pra caramba. E é realidade isso, né? Infelizmente. Você sendo branco e mestre de capoeira, era nessa questão mesmo que eu estava falando, sabe, mestre? Da pessoa, por ser branco, por ser igual você, ser uma pessoa com um tom de pele mais claro, e sendo do sul, enfim, sofreu algum preconceito em roda de capoeira, que tem que, vou ter que brigar para me afirmar. Ó, Cavalo, é assim, né? A capoeira, ela vem aí para resgatar o oprimido e o opressor, né? Esse é o papel da capoeira, né? Sabe? E claro que no mundo da capoeira, onde é um mundo preto, a capoeira é preta, ponto, né? Só que a capoeira, ela tem esse trabalho, né, cara, que o mestre fez, que muitos mestres fazem e tal, né, cara? A capoeira, ela saiu dos guetos e ganhou as cidades e ganhou o mundo, né, cara? Então, oportunizou todo mundo, porque embora a gente seja branco, a gente tem as mesmas necessidades. É claro que as pessoas pretas sofrem duplamente, certo? E claro que quando eu cheguei em Salvador ou em outros lugares, né, onde a maioria, nos guetos e tal, né, porque a gente começou capoeira em 77, então a capoeira ainda não estava tão difundida. Então, onde a gente ia jogar capoeira era nos guetos. Salvador, né, já quando a gente foi em 80 e poucos lá, entendeu? A gente sofreu retaliações, mas eu entendo isso. É como se a gente estivesse invadindo a cultura, entendeu? Eles sentem isso, até eles perceberem que a gente não está ali para roubar nada, como o Jair bem falou, que até eles entendeu? Porque a capoeira também é um lugar de conquista de espaço. O cara, e chegar numa roda de capoeira, entendeu? Existe um procedimento, né? Eu ensino os meus alunos, você chega, senta no chão. Lugar de capoeirista, quando chega em qualquer roda, é sentar no chão. Aí, senta no chão, o mestre já te dá um ponto, né? E aí tu procura o mestre da roda e tenha um contato visual com ele, entendeu? E aí tu faz um sinal para ele. Ele vai te dar um sinal. Ali tu já, entendeu? O fato de você chegar e ter sentado no chão, você já ganhou todo mundo. E você faz o contato com o responsável, porque vai ter um líder ali, entendeu? Você faz uma reverência, entendeu? Pronto. E aí as coisas vão acontecendo. É claro que quando chegar a tua vez de jogar, vão lhe pressionar. Mas terra estranha, pisa devagar, vai na manha, vai indo, conquista as pessoas. Até você ter, entendeu? A liberdade até de tocar um instrumento, entendeu? Sabe? Então é conquista, cara, sabe? É humildade, entende? Eu entendo perfeitamente, entende? Imagina, cara, eu cheguei em Salvador uma vez, Jair, e tava tendo uma roda ali no elevador. Aí tava um macaco, aquela galera massa, né? Uhum. E na época o mestre Boca Rica tava na roda. E eu cheguei na roda e fiquei ali de turista branco, né? Para eles, né? Mas eu no fim, eu tava ali gingando já, né, cara? Parado ali gingando, aí o macaco. Ô, meu irmão, você quer jogar capoeira? Eu digo, se permitir, eu vou dar uma brincadinha aí, né? Aí pronto. Aí fui jogar com o mestre Boca Rica. Claro, né, cara? Fui jogar eu já conheci o mestre, né? E tal. E o mestre me deu cabeçada rasteira e papapá, bururu, e entendeu? Fui de leve, fui na manha e tal, tá me entendendo? E conquistei a galera toda, entendeu? Agora, se eu chego ali arrogante, pá, e tá me entendendo? Não, sabe? Então, é a maneira como você chega também, entendeu? Então, essa coisa porque não existe racismo reverso, né? O racismo é dos brancos para os pretos, né? Esse preconceito, essa coisa, né?
entende? E agora, essa coisa de tu chegar e ter que conquistar o espaço, porque qual é o comportamento hoje? O capoeirista chega na roda, a grande maioria, os caras nem sentam na roda. Tá me entendendo? Ninguém, sabe? Já vão para frente ali do lado e tal, entendeu? Não respeito muitas vezes a bateria, nem conhece fundamento, entende? Que, como o Gerson mesmo falou, quando eles percebem que tu conhece os fundamentos, é como se tu fizesse parte da tribo já. Já é mais um ponto que você ganha. Entende, cara? Então é muito importante a maneira como você chega. Isso vai determinar a maneira como tu vai sair. Eu morei em Salvador um tempinho, assim, né? Pouco tempo, mas morei lá. Dividi o quarto com meu irmão de capoeira, Valdir, que é aluno e filho do mestre Nô, né? Então a gente dividia quarto. Até que ele estepou, não deixava eu dormir no chão. No quarto dele, eu dormia na cama dele e ele é que dormia no chão. Isso mais uma prova, né, do quanto o povo preto tem a humildade assim encravada, né, dentro do seu próprio ser pela condição que ele foi tratado, né? Então acho que de repente é isso que faz com que eles não tenham esse reverso, né? Não subjuguem, né, as outras artes, embora eles, claro, naturalmente devem se precaver, se assustar e muitas vezes se decepcionar com a atitude de alguns brancos nas rodas. Mas eu sempre tentei, dentro da medida do possível, porque a gente absorve todo esse conhecimento dos nossos mestres, mestre Pop, mestre Calunga, né? Que são as minhas referências principais, embora a gente aprenda com todo mundo, né? Mas eu aprendi a respeitar a cultura afro, né? Brasileira e mundial. Então, eu já fui desrespeitado, muito mais respeitado pelos brancos dentro das rodas do que pelo próprio dono da cultura, que é o preto, né? E muito pelo contrário, cara, assim, me senti sempre muito acolhido, vários momentos de prova, assim, de consideração. Eu acho que, assim, quem o meu filho beija, a minha boca adoça, né? Então eu tenho um sentimento, assim, estou até emocionado agora de gratidão muito gigante pelo povo afro, porque transformou a minha vida. Hoje eu vivo, hoje eu me alimento, eu trabalho com a cultura afro, né, que é a capoeira, dando aula, ou, ou com a música, que eu sou percussionista, né, e é totalmente a percussão é afro. Então, assim, eu tenho uma gratidão, até lá na infância, cara, assim, mesmo naqueles tempos em que o racismo era uma coisa encravada na minha família, não de uma forma hostilizando, não, tá? Até admiro a minha família por isso, sabe? Mas é cultural, não dá para culpar o Tabaréu por ser o ignorante que é, porque ele foi feito assim pela condição social imposta, né? Mas, assim, muito pelo contrário, assim, o povo afro, cara, me acolheu e me deu um amor tão grande dentro das rodas, assim, pelo simples fato de eu ser branco capoeirista, né? Então, eu só tenho a agradecer ao povo afro por ter essa grandeza, assim, né? Como eles são maravilhosos no sorriso, né? Como eles são inteligentes nas atitudes, né? E aí, voltando um pouco assim, né? Como a cultura branca se apoderou do conhecimento científico da vida, seja da física, da química, da matemática, principalmente, né? Isso lá no Egito, né? Isso lá, nem outro dia eu vi uma entrevista no Instagram e o cara falando assim, ó, perguntou para um africano, né? Jesus Cristo, ele ia muito ele ia muito ensinar alguma coisa ele ia lá para
ou seja, não era o inverso. Não, Jesus Cristo vinha para a África para se proteger, para se defender, para se esconder e para aprender, né? Então tu vê que é uma cultura inversa total, né? Aonde a gente agora, né, não tem mais como esconder. Eu acho que essa modernidade da tecnologia, né, que todo mundo tem um mundo em seu celular, tá abrindo a cabeça das pessoas, né? A gente, se tu quiser, tu vira um noiado e um bitolado dentro de um celular. Mas se tu quiser procurar as boas informações e as verdades, cara, isso é um legado muito grande, uma importância enorme para a mudança cultural desse planeta, para ver o quanto a cultura afro bom, o Brasil foi construído pelo povo afro, né, cara? A mão de obra, o conhecimento, a cultura complexa que é a capoeira, meu Deus do céu, né, cara? É uma coisa completa, né? Tem brincadeira, tu tem dança, brincadeira, jogo, luta e briga. Tudo dentro de uma só, né, cara? E pô, a musicalidade da capoeira, ela invade o Brasil, né? A gente vê, puta, Caetano se utilizando da capoeira de um jeito assim para expor, né, a arte. Então, cara, eu não tenho nada a reclamar. As pancadinhas que eu levei foi para dizer assim, ó, ô Branquelo, te acorda para a vida. É isso. Para a gente terminar, galera, eu já te agradeço a cada um de vocês pela vinda aqui. Fico imensamente feliz. Vou ter que agradecer a Deus se eu conseguir uma entrevista com o Pinóquio, que eu já estava já tentando. SGR, muito obrigado pelo carinho. Foi por causa daquela post lá no Instagram que você falou, não, já vi já em rede social. Eu falei, não, já joguei contigo. Eu tentei também fazer uma entrevista com o Muriel também, porque muita gente não sabe que ele é capoeirista, né? E é importante, né? É importante que as pessoas saibam. Agradeço de coração. Messi Pop não precisa falar, né? O carinho e o respeito que eu tenho por você. E para a gente finalizar, eu ia falar sobre o evento, né? A ideia do evento. O Messi já entendeu a essência do canal desde o princípio, que é como eu pratico outras coisas, né? Eu entendo que existe diferenças, mas existe mais coisas em comum entre as artes do que diferença. A gente fala do Muay Thai não sei o quê. Pô, Muay Thai, o povo lá na Tailândia sofreu pra caraca para conseguir colocar o Muay Thai onde está hoje, e ainda sofre muito, porque você vê, tem gente crianças e adolescentes que ficam em frente de bar de turista, perguntando se quer pagar alguma coisa para eles comer, que eles brigam, lutam um na frente do outro, mas luta de verdade para ter o que comer. Então, as pessoas às vezes não lembram disso, né? Ou no karatê, ou na China, o quanto que sofreram para criar as artes ali. Todas elas têm uma filosofia, né? Mesmo que se transformando em esporte, mas a filosofia, ela tá ali, em algum momento ela tá ali, quando a pessoa entra no tatame, baixa ali a cabeça, mesmo que seja por costume, ou por imposição do mestre, mas tá ali, né? E a ideia do evento é para o cara do karatê que fala, capoeira é só dança, então vai lá treinar. Vai lá ver que a dança. Ou o cara da capoeira que fala, eu vou ficar me abraçando o homem no chão, quantas vezes já ouvi isso? Vou ficar me no tatame. Então a ideia principal é conheça um pouquinho, sem preconceito, abre a cabeça, vai lá ver na hora da premiação o porquê que a pessoa está recebendo o prêmio, por que o Pinóquio vai ser homenageado esse ano, né? Por que o Messi Hulk, a galera fala muito do Messi Hulk pela luta que ele fez, pelas lutas que ele fez, mas ninguém sabe que foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com pessoa com síndrome de Down no capoeira, né? Então tem uma galera ali muito maneira. O Mestre Burguês, ele tem a forma dele de apresentar capoeira, mas é um de cima, porra, ele levou capoeira em muitos lugares que não da forma dele, mas levou, né? Então o Mestre Rudimar, quantas pessoas ele tirou da miséria com o Muay Thai, com a luta, porque também teve aquele prestígio todinho do Pride e tudo mais, né? E cada um tem o seu valor e eu fico muito feliz de ter você no evento. Messi Pop vai estar presente, não tem como não estar presente, né? Foi a primeira pessoa homenageada no evento e espero rever, vai estar lá, né, Messi? Pelo amor de Deus. E o Jerry já te convido para participar, para fazer as aulas, eu ia ficar muito feliz se você estivesse lá. Com o maior prazer. De uma forma sucinta,
qual a importância desse evento da forma que vocês enxergam? Olha, Cavalo, eu acho que primeiro é pensar no Grito Marcial como um canal e um espaço de oportunidade para a arte marcial divulgar os seus trabalhos, né? Eu acho que combina com este evento que você vem realizando, entendeu? Eu acho que é um espaço de oportunidade para os mestres, professores, alunos e o público de modo geral conhecer a diversidade da cultura marcial aqui na ilha, né? Eu acho que o canal Grito Marcial e este evento é realmente esse espaço de oportunidade, de valorização dos mestres a partir das homenagens, entendeu? O reconhecimento do cartel de cada lutador nas suas modalidades. Eu acho que é uma vitrine para a arte marcial do modo geral, entendeu? E mais do que isso, eu acho que é o intercâmbio entre as artes marciais. Eu acho que é um espaço de oportunidade das pessoas conhecerem melhor, um pouquinho melhor, às vezes a metodologia, a didática, o conteúdo de cada arte, como foi no evento passado, em que eu pude dar uma aula de capoeira para o pessoal do Muay Thai, entendeu? Eu procurei ser bastante objetivo, até para mostrar exatamente essa parte marcial da capoeira, a contundência, as quedas, né, e a eficiência dos golpes da capoeira. Então, acho que é um espaço de troca, de oportunidade. Então, quero te parabenizar pela iniciativa, né, Cavalo, pelo teu esforço, porque eu sei que não é fácil, patrocínio, entendeu? Às vezes tem que tirar dinheiro do bolso para acontecer, mas está acontecendo, cara. Assim como o Grito Marcial, lá, quando você foi em casa me fazer uma entrevista, eu disse para você que você tinha futuro aí. Eu acho que está acontecendo. Você já andou bastante para frente desde que você começou, entendeu, cara? Credibilidade do público, credibilidade principalmente das pessoas que é conectada à arte marcial do modo geral. Você é uma pessoa já conhecida aqui no estado, na ilha, e, enfim, e respeitada exatamente pelo seu objetivo, né? Pelo seu trabalho, sua intenção de colocar a arte marcial em uma vitrine social e pública, entendeu? Acho que é muito importante, por exemplo, essa homenagem que você vai prestar ao Pinóquio. Eu acho que ele merece essa homenagem realmente pelo que ele já fez, pelo que já vem fazendo, pelo que ele ainda fará para a cultura da capoeira, entendeu? Acho que é justa a homenagem, não só a ele, como ao mestre Burguês, o Rodimar, entendeu? O mestre Huck e outros, por exemplo. Eu acho que são pessoas que eu conheço e que sei que têm um papel histórico, deram a sua contribuição e continua dando a sua contribuição para a cultura da arte marcial e, em especial, no caso aqui da capoeira. É isso. Perfeito. MSGR? Cara, é muito importante, né, tendo em vista que a capoeira, apesar dela já ter atingido vários países, né, mas esse canal aqui na ilha, para nós é de grande importância, né, abrindo assim para a capoeira, que até diante de alguns olhos não é considerado uma luta marcial, né, até que se realmente entra dentro do universo dela, porque essa é a proposta da capoeira, é disfarçar a luta que existe dentro dela, né? Só quem realmente pratica e chega numa graduação X é que começa a entender que a capoeira ela realmente, né, tem uma funcionalidade muito boa como combate de rua, principalmente, né? Então, e eu diante aqui, até diante desses dois mestrão da ilha de Floripa, não me considero mestre, né? Assim como um pai, no meu caso, tem filhos, né? Quando está diante do seu próprio pai, não é pai, é filho, né? Eu me sinto filho dessas pessoas, né? De capoeira, aprendi muito com eles sempre, pela filosofia de vida, pela grandeza de ser quem são e pela forma como que eles sempre me receberam dentro das suas academias, dentro das rodas, sempre muito acolhedor. Mestre Pop, já joguei com eles várias vezes, nunca me machucaram, tá? E já fizemos jogos pegados assim no sentido, né, de exigir um do outro, mas nunca nos machucamos assim, né? Uma canelada outra rola porque Já olhei pro Pinóquio, nunca machucou. porque não, mas cara, é Foi sem incrível, querer, cara. É incrível, cara, mas nunca mesmo, cara. E eu tô falando de fato real, sabe? E às vezes por muito menos com outros capoeiristas que pela simples
intenção de maldade, tu acaba se machucando ou machucando sem, às vezes até depois tu acorda para a vida e vê que puta que merda que eu fiz ou que fizeram, né? Mas como eu tinha falado naquela hora, eu prefiro apanhar do que bater, né? E o meu mestre sempre falou para mim assim, Não esquece disso na Figueira, hein? O meu mestre falava para mim assim, ó, Claro, né? Às vezes quando eu chegava meio lesionado, né? Pô, mestre, que eu vou treinar para isso e aquilo. Cara, treina para ti, esquece os outros, treina para ti. E aí eu vim aprender comigo assim, que é o quê? Quando eu de alguma forma sou prejudicado no jogo, assim, né? Eu passo a não sofrer porque não fui eu que fiz a maldade. Quem deve sofrer é quem fez a maldade. Então, psicologicamente, eu fui preparado pelo meu mestre para esvaziar esse sentimento ruim, né? De inferioridade, ou de derrotado, ou de menos de alguma forma. Não, pelo contrário, veja a tua grandeza, né? De que tu tá aqui firme, tá forte e te mantém treinando para superar essa condição. Então, realmente, né? Capoeira ela tem uma beleza nesse sentido que é incrível. A gente pode passar horas num combate ali, esperto, porque aí duas feras na minha frente, e eu já joguei capoeira, pô, sei lá, desde São Luís do Maranhão, desde Rio Grande do Norte, que é, né? De São Luís do Maranhão ao Rio Grande do Sul, já joguei em Portugal, já joguei capoeira em vários lugares, Rio de Janeiro, Curitiba, cara, então Brasília, né? São Paulo, dormi agora na roda, outro dia estava jogando lá, tava meio cansado do show, aí deu uma dormidinha lá tomei uma dosezinha só de 4 segundos, sabe? Cirúrgica. Mas tudo isso traz conhecimento para a gente, fortalece quem você é, né? Então, a capoeira eu só tenho a agradecer, e diante desses grandes mestres que eu tenho aqui na minha frente, pessoas que ensinaram meio mundo aqui de capoeira aqui da ilha, aqui, ensinaram muita gente, e é como a gente tinha falado no começo aqui, antes de abrir o canal, que como é gostoso encontrar um aluno assim que já teve aula contigo quando criança ou quando adolescente, e o amor e o carinho e a admiração se mantém como se estivesse fresco no dia, assim, sabe? É muito compensador para o espírito da gente como educador e como alguém que está ensinando. Muito bom. Muito bom. Como é que você enxerga o evento? Você foi ano passado, né? Eu dei umas piadas lá. Foi. Para minha sorte, tive como você é uma pessoa que participou do jogo lá da minha troca de graduação, que eu fiquei muito, muito feliz, imensamente feliz. Eu ia dar uma quedinha, mas não deu. Não deu. Graças a Deus. Cara, eu vejo o evento, o canal, como realmente uma oportunidade, como o mestre falou aí, de né, mostrar os trabalhos, os mestres, né, essas pessoas que estão aí há décadas, né, fazendo trabalhos, né, mestre? Entendeu? Cada um com a sua forma e tal, mas contribuindo com as pessoas, com a sociedade, enfim, né? E te agradecer, Cavalo, pela tua insistência, entendeu? E pelo respeito que tu tem para comigo, em particular, que é incrível, que vive me telefonando e eu desligo o telefone, eu não atendo, ele insiste e tal, pá, sabe? E eu vejo que esse carinho, essa coisa se estende ao meu mestre Pop, ao Jerry, enfim, aos mestres como um todo, sabe, cara? Essa tua capacidade de agregar, sabe, de mostrar o valor das pessoas e tal, entendeu? Isso é muito legal, entendeu? Eu te agradeço bastante, cara. Então, eu te desejo realmente sucesso, de verdade, cara, e estão aí para contribuir aí com o evento. Poxa, Cavalo, só um minutinho aqui. Obrigado. Assim, como você, no início do programa, a gente citou alguns, o Jerry, inclusive, lembrou de uma pessoa a que nós temos um respeito profundo, assim, sabe? Que essa pessoa, talvez ela é tão antiga quanto eu aqui na ilha, que é o mestre Rogério, entendeu? Do Kung Fu, entendeu? Pessoa querida. E então, assim, sugiro a você, em outro momento, entendeu? Convidar o mestre Rogério aí, se não for para homenageá-lo, pelo menos para ele estar presente aí, porque é uma pessoa muito importante para a arte marcial aqui da ilha, entendeu? Sim. Isso aí me confirma isso, o Jerry confirma, entendeu? Uma pessoa que conhece todo mundo, né? Principalmente a capoeira. Também tem uma conexão muito forte com a capoeira. É do Kung Fu, não é? Ele é Kung Fu, ele é mestre Tai Chi, Chuan e Kung Fu. Eu tentei entrar em contato com ele algumas vezes e não consegui.
Então, mas se você quiser, eu entro em contato com ele, entendeu? Eu falo com ele, é meu amigo querido. Perfeito, eu vou Tá. querer mesmo. Tu sabe, mestre, que quando o mestre começou a dar aula para nós no orfanato, o mestre Rogério e eles moraram juntos lá em Sambaqui. Exatamente. E o mestre fazia Kung Fu com o mestre Rogério e o mestre Rogério capoeira. Então, as nossas aulas de capoeira no orfanato, os alongamentos, era uma verdadeira aula de Kung Fu. Entendeu? Então, é uma pessoa que tem muita gratidão, entendeu? E aí, mestre, só um pouquinho. Aí, eu tenho um movimento que até hoje eu faço na minha aula em homenagem ao mestre Rogério, entendeu? Todo meu aquecimento, todo não sei o que e tal, tem um movimento lá, cara, entendeu? Que bacana. Que eu faço. Legal, né? Que inclusive, os alunos sabem, entendeu? Que é um movimento de alongamento, que tu pega o pé assim, joga aqui, depois pega o outro, joga aqui, depois pega os dois. Eu faço isso em homenagem a ele. Que legal. Além de ser um baita alongamento, porque ali requer alongamento, equilíbrio e tal, entendeu? Eu faço Força, né? Força. Eu faço essa homenagem a ele. Então, poxa, chamá-lo Não, ele é uma homenagem. figura que merece, viu? Assim, talvez, né, assim, porque outros vieram depois, bem depois. Né? O Rogério está há 40 anos aqui na ilha. Nenhum outro lutador de... Para mais. O senhor já está com mais de 40. 46, né? Não, então, mestre, eu estou com 47. 50 eu sou anos. mais velho. Entendeu? Também já... inclusive agora, Cavalo. O senhor já está há 80 anos aqui. Eu estou para fazer agora a nossa festa lá em casa, lá dos meus 51 anos de capoeira. Entendeu? Vou fazer uma grande roda lá, convidar a comunidade da capoeira para fazer essa festa. Não fala 51, senão vai encher de cachaceiro. 50.1 aí. Tá, mas é isso. Obrigado aí, Cavalo. Eu que agradeço. Pela oportunidade. E para finalizar, agradecer o Estúdio Hub, que está sendo um parceirão do canal para essas entrevistas. Sem vocês, não estaria acontecendo dessa forma. Para juntar os três aqui ia ser difícil pra caramba. Ia ser bem complicado. Muito obrigado. Obrigado novamente a vocês. Nos vemos lá no evento. Oba! Valeu. Muito bom. Axé.